Olá, neste dia 7/12, nós estaremos celebrando o segundo domingo do tempo do Advento. Os textos vão na linha da esperança, na linha da conversão, como é próprio do tempo do Advento. A primeira leitura continua o profeta Isaías nos dizendo o seguinte: leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estamos vendo aqui a fala de Isaías nessa linha da esperança, que Deus vai enviar um ungido, um Messias, vai fazer brotar do tronco de Davi, que parecia que não ia produzir mais nada, vai fazer brotar dali um broto novo, vai fazer nascer um Salvador, um Messias, um ungido. E diz ainda o texto, cheio de sabedoria, de discernimento, de fortaleza, de ciência, de temor de Deus. Então, todo esse sentido de esperança para que o povo que estava numa situação de desesperança, de desânimo, cansado de esperar, como a gente via na semana passada, né, de esperar na questão militar ou nas questões de governo, nas questões políticas, decepcionado, e parecia que nada acontecia. O profeta sempre dizendo, vamos pôr a nossa confiança em Deus, e porque Deus vai nos mandar alguém, vai nos mandar um Messias, vai nos mandar um ungido que vai nos ajudar a sair dessa situação, vai nos mandar uma pessoa, um rei cheio do Espírito Santo, que vai nos ajudar a achar um rumo para a nossa vida. Então, não perder a esperança. Então, aqui ele fala da raiz de Jessé, daquele tronco, daquela árvore cortada, que parecia que não produziria mais nada. Então, daquela situação que parecia de morte total,
Deus vai fazer brotar vida, vai fazer brotar ali algo daquele tronco que parecia morto. Todos nós já tivemos a experiência de ver, talvez uma árvore cortada e de repente começa a brotar ali algo, né? Vai nascendo aquele pequeno galho, aquele broto. É isso que o profeta está dizendo, que Deus está fazendo também em nossas vidas, na vida da comunidade, na vida da nossa família, na vida da nossa sociedade, nesse tempo do Advento. É um tempo de que, por mais dificuldade que nós estejamos vendo, Deus não abandonou o seu povo. Se nós observarmos, vai sempre ter um broto aparecendo. Às vezes é um sinal de alguém que trata o outro com carinho, com amor, com respeito. É um que escuta o outro. É a comunidade que ajuda com uma cesta básica, com um alimento, ajudando na casa de uma outra pessoa, ajudando um doente, fazendo uma novena de Natal, ajudando, rezando na casa de uma pessoa, levando uma palavra de esperança. Então, é advento, é fazer brotar algo onde parecia que não tinha mais vida. Então, o tempo do advento é tempo de esperança, tempo de fazer brotar algo novo. Isso o profeta Isaías já fazia no seu tempo, antes de Cristo ainda, levando as pessoas a não perder a esperança e a ficar atenta que algo novo iria acontecer. Deus iria preparar pessoas, Deus iria enviar o Messias ungido, cheio de sabedoria, para poder ajudar o seu povo. O salmo desse final de semana, do dia 7, o salmo é o Salmo 72, 71, dependendo da tradução da Bíblia, e diz assim o refrão: nos seus dias a justiça florirá. Olha que coisa linda o salmo. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. E continua o salmo: nos seus dias a justiça florirá e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Então, nos seus dias a justiça florirá. Um rei que Deus vai mandar, que vai fazer justiça, especialmente aos pequenos e pobres. Um rei que vai fazer com que as pessoas tenham novamente a alegria de viver. E a segunda leitura desse final de semana é tirada da carta aos Romanos. Diz assim: leitura da carta de São Paulo aos Romanos. É do capítulo 15, versículos 4 a 9. Irmãos, tudo o que outrora foi escrito para nossa instrução, para que, pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia, uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e a uma só voz, glorificareis o Deus e Pai do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais.
Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao seu nome. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vemos aqui nessa carta de São Paulo aos Romanos, com certeza, uma tensão aí, uma dificuldade dentro da comunidade dos cristãos de Roma, entre judeus cristãos e gentios, pagãos convertidos. E pelo jeito alguma discriminação, alguma briguinha interna na comunidade, e infelizmente não é muito comum, não é muito difícil da gente ver, quase todas as comunidades, onde tem pessoas, né, até dentro das nossas famílias não é diferente, né, entre irmãos, entre cunhados, sempre nós temos alguma dificuldade. As pessoas sempre dizem isso, especialmente nessa época de Natal, que as famílias se encontram, dificilmente não sai alguma outra dificuldade. Um não vai no encontro da família porque fulano vai, fulano não me dou muito bem, melhor não ir, vai atrapalhar. E aqui dentro das comunidades, infelizmente, também sempre teve alguma coisa. E aqui, São Paulo falando aos cristãos de Roma, falando para a necessidade da unidade, né? Que a gente precisa perdoar e buscar a unidade. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Então, se nós estamos nos preparando para celebrar o Natal do Senhor, se nós somos cristãos e cristãs, São Paulo está dizendo aos cristãos de Roma e a nós hoje, a necessidade de fazer um esforço para a conversão, para o perdão da outra pessoa, para conviver com a outra pessoa. Senão, que exemplo nós vamos dar dentro da nossa própria comunidade se nós não perdoamos o outro? Que cristãos somos nós, né? Porque Jesus nos deu o exemplo de amor, de perdão, de misericórdia. Então, todo o esforço para poder perdoar o outro, conviver com o outro, e isso vai ajudar muito no nosso próprio processo de conversão, de mudança, de santificação, e vai ser muito bom também para nós aceitar o outro como ele é um exercício de conversão, um exercício de santidade, e com certeza vai fazer muito bem para nós também. Sempre lembrando que o Senhor nos amou primeiro, Deus nos amou primeiro, Jesus nos amou sempre, deu a vida por nós, mesmo que nós fôssemos e somos ainda pecadores, né? Então ele continua nos amando, esperando a nossa conversão diária. Advento, tempo de pensar em tudo isso, tempo de pensar em mudança, em melhorar a cada dia. O Evangelho vai na mesma direção. O Evangelho desse final de semana é tirado de Mateus 3, de 1 a 12, e diz assim: Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raça de cobras venenosas! Quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai. Porque eu vos digo, até mesmo destas pedras
Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, segundo domingo do Advento, segundo final de semana, temos o texto João Batista que clama no deserto, ele que é o primo de Jesus: convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. E não é uma conversão só de boca, né? João observou que estava indo para lá fariseus, pessoas que estavam acostumadas a oprimir o povo, que tinha às vezes até a Sagrada Escritura de cor, né? Sabia até de cabeça as várias frases da Sagrada Escritura, mas não fazia nada para mudar a realidade que estava na sua volta. Continuava oprimindo os pobres, injusto com quem estava junto com eles, com quem trabalhava com eles. Então João observou aquilo: está vindo, todo mundo está recebendo o batismo, então eu também vou receber. Todo mundo está recebendo ali, eu estou na fila também, para igual todo mundo, tipo uma vida fingida. E João está dizendo: não é assim não, raça de cobras venenosas, víboras, é preciso produzir frutos que provem a vossa conversão. Naturalmente, para cada um de nós, né, agentes pastorais, padres, bispos, todos nós que estamos à frente na igreja, orientando outras pessoas, os primeiros que precisam pôr em prática essa palavra somos nós, né? Padre Antônio Vieira, né, famoso nos seus sermões, ele sempre dizia que quando pregava para os outros, em primeiro lugar ele pregava para ele mesmo, né? Em primeiro lugar pregava para ele mesmo, para depois falar para os outros. Então pedimos a Deus também nesse final de semana que nós que estamos à frente das atividades na igreja sejamos os primeiros a pôr em prática essa palavra que nós escutamos, que o Senhor nos ajude em nosso processo de conversão, para que nós possamos produzir bons frutos e ser exemplo também para as pessoas com quem nós trabalhamos, com quem nós lidamos, com quem nós convivemos. Esse é o grande convite que esse final de semana nos faz, que a gente possa se preparar bem. Essa imagem bonita desde a primeira leitura do profeta Isaías, que fala desse tronco que está cortado, né? A raiz de Jessé, que parecia que não ia produzir nada. Muitas vezes somos nós mesmos que estamos ali, às vezes cansados, às vezes desanimados, parece que não vai produzir mais nada, parece que o reino de Deus está ali, ficou isolado, né? Essa imagem da árvore cortada. E de repente, com a graça de Deus, de repente a gente procura nesse tempo do advento o sacramento da penitência, vai confessar, vai pedir perdão, esse desejo de recomeçar, essa plantinha que começa a brotar esse galho que começa a brotar desse tronco que parecia morto. O sacramento da penitência, essa esperança, esse desejo de ser melhor, acreditar que ano que vem as coisas vão ser melhor ainda, ano novo, vida nova, o Senhor Jesus que vai nascer e que vai transformar a nossa vida, ele vem ao nosso encontro, então algo novo brotando, que vai crescer, que vai produzir flor e que vai também dar frutos. Então, acredito que a gente não pode jamais perder essa esperança, um sentido para a nossa vida, um objetivo para a nossa vida, um planejamento para o ano que vai se iniciar, colocar tudo nas mãos de Deus e pedir a Ele que guie os nossos passos, que ilumine os nossos caminhos, lembrar que nós todos batizados e batizadas fomos também ungidos, né?
Nós somos ungidos pelo Senhor, escolhidos por Ele para fazer algo novo nesse mundo, para produzir bons frutos nesse mundo, para ser um sinal de esperança, um sinal de Deus nesse mundo que nós convivemos. Cada vez que a gente ama, pratica a justiça,